Galera Dascalos do Brasil e do mundo, vamos a um assunto interessante. Você sabe o que é eclipse solar, eclipse lunar ou penumbra? Não? Fique comigo. Bom, moçada, hoje nós vamos relembrar um assunto muito interessante, que são os efeitos relacionados ao princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Nós falamos que a luz vai de um ponto A até um ponto B em linha reta. Nós não consideramos, por exemplo, aquela deformidade espaço-temporal para fazer essa parte de ótica geométrica. E o que acontece é o seguinte, eu fiz alguns esquemas que ficam totalmente fora de escala, ok? Totalmente fora de escala, por quê? Porque a distância do Sol até a Terra, nós temos 150 milhões de quilômetros. Por exemplo, o diâmetro da Terra daria 12.800 quilômetros. Então, o desenho está totalmente fora de escala. Mas é assim que nós fazemos para você entender melhor o que são os chamados eclipses, o que é uma sombra, o que é uma penumbra, como é que se faz. Então, o que eu faço é o seguinte, o nosso corpo primário é o Sol, ou seja, ele emite luz própria. Já a Lua é um corpo secundário. A Lua, ela só vai refletir a luz. Mas, ao mesmo tempo, a Lua, ela é um corpo que é um corpo opaco, ou seja, que não permite que a luz passe por ela. Então, eu separei aqui na Terra tendo algumas, digamos, regiões. Nota, estando de dia, você está vendo normalmente o Sol. Mas, de repente, a Lua, ela se coloca entre você e o Sol. Ou seja, a Lua, ela vai estar, digamos, não deixando que a luz do Sol chegue até algumas regiões da Terra. Por exemplo, vamos supor que eu pegue esse ponto, que é o ponto mais baixo do Sol, e eu pegue justamente os pontos extremos da Lua. Ou seja, eu traço o raio luminoso tirando tinta na Lua, acertando a Terra aqui. Eu pego este raio luminoso e tiro a tinta na Lua, aqui. Percebe que nesta região não tem como algum raio luminoso solar atingir aqui. É impossível. Por quê? Porque a Lua, ela está tampando. Ou seja, onde eu representei aqui em laranja, essa pessoa, ela fica sem receber a luz do Sol. Nenhum raio luminoso vai atingir essa pessoa proveniente do Sol. Esse aqui sai do Sol, chega aqui. Mas tudo bem, mas a Lua não está obstruindo. Nota que esse raio luminoso, ele vem e chega aqui. Mas não tem como você traçar um raio luminoso para chegar até aqui. Portanto, essa pessoa que estava vendo o Sol deixa de ver. Ou seja, o Sol desaparece completamente. Essa pessoa, ela fica no chamado cone de sombra. Ou seja, não tem como a luz chegar até lá. Então, sombra é a ausência da luz. Então, as pessoas que estão aqui nesta posição da Terra, elas não conseguem ver o Sol. Então, o Sol sumiu. Então, nós falamos que houve eclipse solar. Por quê? Porque a Lua ficou entre o Sol e a Terra. E nesta região, nenhum raio luminoso do Sol chega. Então, nós temos a chamada sombra, ou que muitas vezes nós falamos que há o eclipse total do Sol. Mas, em lugares, por exemplo, nesses lugares que eu marquei em branco para você aqui, ó,
nesses lugares que estão aqui em branco. Nota que se você pega, por exemplo, um determinado raio solar, nota, ele sai do Sol, tá vendo que ele chega até aqui, ó, normalmente, ó. Mas nem todos, porque nota que se eu pegar esse, ó, a Lua fica no meio do caminho, então ele não chega. Então essa pessoa que está aqui, ela vê um pedaço do Sol, não vê inteiro. Então nós falamos que a pessoa está numa região onde apenas uma parte do Sol some. Então nós falamos que esta região e esta, nós temos ali uma meia sombra. Nós temos uma região de penumbra, uma região de meia luz, que chamamos de eclipse parcial do Sol. Já, por exemplo, pessoas que estão aqui em azul, ó, nota, as pessoas veem normalmente a parte de baixo do Sol, nota que a Lua não interpõe. Perceba que essa pessoa, ela vê o Sol inteirinho, ó, desde o extremo superior até o extremo inferior. Então aqui não há eclipse, de modo algum. Da mesma forma essas aqui, ó. Perceba que se a pessoa estiver aqui, ela consegue ver a parte inferior do Sol, mas também consegue ver direitinho, ó, a parte superior. Então as pessoas que aqui estão, elas não têm sombra alguma, não há penumbra alguma. O que sobrou aqui foi a visão integral do Sol. Então, dependendo do lugar que a pessoa venha estar no planeta, ela pode ou não observar o eclipse. Teve um caso muito interessante que até o próprio Albert Einstein, para comprovar uma de suas teorias, veio ao Brasil para ver o eclipse, que é o eclipse total do Sol naquela época, não é? Então não é em todo lugar. Quando você tem a Lua entre o Sol e a Terra, nós falamos que pode ter alguma região onde o Sol suma, não é? Que ele desapareça. Então, nesse caso, poderíamos ter o eclipse, que é o eclipse solar. Já numa situação diferente. Repara, aqui está o Sol, correto? Está o Sol. Aí nós vamos retratar um fator noturno, combinado? Tá vendo que eu coloquei a pessoa do outro lado, ou seja, o Sol já se pôs. Só que a Lua, ela tem órbita, que é a órbita circular, ao redor de quem? Ao redor da Terra. E para ter eclipse, precisa estar, todos os três corpos têm que estar alinhados. Não pode ter dois na linha e um fora, porque aí você vai ter o que acontece normalmente. As luas, lua cheia, lua minguante, lua crescente. Aqui não. Para que haja o eclipse, os três corpos têm que estar alinhados. Só que, digamos, está à noite, está de noite. O raio luminoso vem, sai do Sol, reflete na Lua e vai para a pessoa. Ou seja, a pessoa está vendo a Lua. Um movimento acontece. Então, por exemplo, à medida que a Lua vai tomando outros lugares, vai ter um momento em que a Lua está nessa posição. E para que a Lua seja iluminada, o raio luminoso solar tem que atingir. O problema é que isso não vai acontecer, ó, porque o raio luminoso, ele bate no planeta Terra. O planeta Terra, ele é opaco. Então não tem como a luz chegar até a Lua. Não tem como. Então a luz simplesmente não consegue chegar até a Lua. Então nós deixamos de enxergar a Lua. Ou seja, a Lua sumiu. Então nós falamos que nós temos eclipse lunar, porque a Lua sumiu. Quando é que a Lua some? É quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? Então você tem como explicar
os fenômenos relacionados a eclipses e relacionando justamente ao princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então, esse é um assunto muito interessante que nós temos na física. Bom, se você gostou, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e inscreva-se no nosso canal. Bons estudos, um abraço!